Vamos acalmar nossos corações nesse momento, procurando esquecer as coisas materiais, o mundo agitado lá fora, voltando nosso bom pensamento para esse ambiente. Como é bom estar aqui, nesta casa de amigos, nesta casa de orações. É gratificante, é prazeroso, é um jeito de amar, uma das coisas mais lindas que Deus criou. E isto virou tradição, imprimindo palavras de amor e sinceridade entre os homens. Séculos se passaram, outras gerações foram criadas, mas o jeito de amar sempre foi um só, vivido por cada povo, vivido em cada época. E na medida que a gente pratica o amor, a caridade, faz o bem sem olhar a quem, agindo assim, nós nunca vamos deixar de nos amarmos. E hoje, esta noite, mais uma noite especial, a qual, através da palestra a ser proferida, conhecimentos edificantes vamos aprender, outros recordar. A intenção sempre a mesma, de unidos na prática constante, evoluirmos cada vez mais espiritualmente. Por isso estamos aqui, na companhia da equipe espiritual que preparou o ambiente para nós, os quais agradecemos desde já. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Com muito carinho, nosso irmão, nosso amigo, Mário Moravito, que vai proferir a palestra. Obrigado, Luiz. Muito obrigado, querido. Muito boa noite, meus caros. Aí, todo mundo agora conectado. Que bom estar com vocês novamente. Eu adoro estar aqui, de verdade. Amo. Já falei para Viviane e para todos os trabalhadores que quando precisar é só me chamar que eu venho. Tá? Principalmente porque aqui, como eu sempre falo, essa casa abençoada deixa a gente fazer 2 horas de palestra. Não deixa não, é meia horinha. Meus queridos, hoje o tema é um tema que aparentemente dentro da doutrina é simples. No entanto, nós ainda temos uma certa confusão de compreensão. Eu acho que eu estou um pouquinho na frente. Acho que aqui melhor. Não, se quiser fica à vontade, mas se quiser apagar um pouquinho. É aqui? Acertei. Aí, acho que fica melhor. Que é a continuidade da existência além da que nós estamos vivendo aqui. Todo mundo acredita que a vida continua após a morte? Se vocês estiverem dentro de uma casa espírita e não acreditar, aí começa a complicar, né? De qualquer forma, sim, existem diversas provas. Se nós nos tornarmos seres ainda mais sensíveis aos sinais, eu não preciso nem me aprofundar na doutrina espírita, mas os sinais cotidianos que nós temos, sonhos, sensações, até mesmo lembranças que aparentemente já haviam desaparecido e nós tomamos ela quando nós menos esperamos de alguém que já não está mais ao nosso lado na Terra, nós temos situações que nos comprovam, mesmo que sutilmente, a continuidade da vida após essa existência. Nós temos dificuldade de compreender isso porque nós buscamos sempre, como bons São Tomés que somos, provas cabais, provas irrefutáveis, provas que nós nunca teremos dúvida. Ou, por exemplo, aqueles que não têm a mediunidade da visão, ver um ente querido que faleceu ao seu lado. Vou falar para vocês, às vezes assusta, ok? Mas vamos nos aprofundar um pouquinho então. Primeira coisa que nós temos que falar, o espírito é imortal. Espírito, ser inteligente, que dá base ao que somos,
não só nessa vida, mas em todas as outras que nós já experienciamos. O ser inteligente que aqui está dentro de cada um de nós, eu vou fazer um desenho simples para vocês entenderem. Como que funciona o nosso corpo? Eu vou simplificá-lo em 3 proporções. Essa daqui que nós estamos sentindo é a material, ok? Todos a tocamos, ela faz parte do plano em que estamos existindo e ela nos permite estar aqui. É um empréstimo. O que dá o formato ao nosso corpo e a esse espírito, que é uma bolinha de luz, nós chamamos de perispírito, ok? Mas nós vamos aprofundar nisso porque é tema mais teórico da doutrina. E lá no fundinho, pensa numa bolinha de luz, existe um espírito. Enquanto estamos aqui vivos, nós não chamamos de espírito, nós chamamos de alma. No entanto, ele é o ser que guarda toda a nossa inteligência, compreensão e capacidade. Por sinal, o nosso espírito sabe muito mais do que nós sabemos aqui. Para que nós tenhamos o entendimento da imortalidade da alma, eu não posso deixar de falar sobre a bênção que Deus nos dá de nos colocar mais uma vez sobre a terra e nos fazer esquecer o quê? Vidas passadas. O esquecimento de vidas passadas por Deus é uma bênção, porque Ele nos prepara a conviver com pessoas que nós talvez não conseguíssemos se soubéssemos, por exemplo, que o Luiz foi o meu inimigo numa vida passada. Não foi, tá? Tô só brincando. Não foi. Não teríamos como conviver. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, e nós sabendo que a alma, que o espírito é imortal, ele faz a gente viver juntos e conviver. Pois, como crianças mimadas, nós precisamos aprender. E é assim que tudo funciona. Então, nós temos um espírito, um ser, uma luz que dá a inteligência à nossa matéria? Temos. E ela não acaba. Afinal, qual seria a inteligência, qual seria a plenitude, a magnitude de Deus se Ele fizesse nós vivermos toda essa vida que estamos vivendo, certo? E no final dela, tudo acabou, tudo escuro, fim, game over, experiências, pessoas que conhecemos, pessoas que perdemos, sofrimentos, situações boas, lembranças, tudo acabou. Deus seria sádico. Vivemos para quê? Ok? E aí nós não vamos entrar no karma, mas eu poderia estender isso para o lado do karma também. Por que que uma criança nasce com doenças graves? O que ela fez nessa vida para merecer isso? Algo? 1 ano? 2 anos? Não. Isso vem de vidas passadas, experiências necessárias e até mesmo para que nós possamos aprender. Então vamos seguir um pouquinho. E o que é a morte? Já que estamos falando que o espírito é imortal. Mas o que é a morte? Na visão da doutrina espírita, ela é uma, e eu quero parar aqui, passagem. A morte, ela não cessa a vida espiritual. Ela é uma passagem do momento em que estamos para uma outra e elevada situação. Mário, mas se eu for para um umbral? Vamos deixar isso para depois. Não vamos começar com sofrimento agora. Nós somos tudo espírito bom, vai todo mundo para o céu, não é? Fala que vai, gente. Tá tudo cheio de mentor aqui, meu Deus do céu. Por favor, os mentores estão só ouvindo a gente. Ah, não sei. O mentor fala, deixa eu te ajudar, né? Vamos todos para planos celestiais. O corpo se desfaz porque ele é um empréstimo. No entanto, o espírito permanece. E aí, quando nós entramos, desencarnamos e entramos no plano espiritual, nós começamos aos poucos. Isso é um processo que cada um leva um tempo, é de um jeito, e daria para fazer uma palestra só sobre isso. Mas nós vamos tomando entendimento de muito mais coisas e compreendendo aquilo que fizemos de bom, de ruim, e aquilo que fizemos de teimosos. Isso é um processo de compreensão pós-desencarne, mas o espírito ele vai continuar. O empréstimo que nos é dado, que é a matéria, essa sim volta ao seu estágio natural. E vamos falar então um pouquinho sobre a separação momentânea. Vamos falar daqueles que já não estão mais conosco. A distância é apenas temporária, é como uma viagem.
mas os reencontros virão. E o que eu queria falar com vocês aqui é o seguinte, gente, vamos lá. Todos nós temos a compreensão aqui da nossa família, correto? Temos famílias na Terra. Se eu falar para vocês que a nossa família espiritual é muito maior do que essa daqui, vocês acreditam em mim? Mas é muito maior. Ah, Mário, mas eu não lembro. Eu tenho um tio chato igual aquele que eu tenho aqui? Tem 2. Verdade. Tem 2. E tem um que vai domingo na hora do almoço, toca a campainha, o interfone, pergunta, o que você está fazendo? Estou almoçando? Ai, que horário bom que cheguei. Temos. O plano espiritual é muito maior, a nossa família é muito maior por lá. A separação que ocorre quando nós desencarnamos ou alguém desencarna, ela é momentânea. Nós vamos nos reencontrar. E não só com aqueles que viveram conosco nessa vida, mas também com aqueles que estão nos aguardando no plano espiritual, pois fazem parte da nossa grande família espiritual. Muitas vezes participaram conosco de todo o planejamento da nossa vida e nos aguardam ansiosamente esperando o nosso êxito, para que nós façamos com que a nossa passagem sobre a Terra seja a melhor possível. É uma separação momentânea, tanto do plano espiritual quanto material, mesmo do material com o espiritual. Então, Mário, eu tenho grandes chances de me reencontrar com aquela pessoa que não está mais comigo, que já desencarnou nessa existência. Nós temos sim muita chance de reencontrá-lo. Claro, eu não vou adentrar dentro da parte mais complexa e teórica sobre evolução, desenvolvimento, o estágio de cada um. No entanto, existe um planejamento espiritual para que todos sigamos um caminho igual para o bem. Então nós vamos não só reencontrar aqueles que nós amamos, mas também aqueles que nós só vamos entender que nós amamos quando estivermos lá. É por isso que a família é muito maior. E durante o processo de desencarne, a hora que nós vamos desencarnar, ou alguém desencarnou, o amparo espiritual sempre acontece. Existe uma palestra, eu acho que eu não fiz ela aqui, se eu fiz eu não me lembro, sobre o mentor, acho que eu fiz, não sei. Tem uma pergunta que é assim, todos temos um mentor? Todos. Não é justiça, não é algo como um troféu, é justiça divina. E uma vez um aluno me questionou, Mário, lá na minha casa, na casa espírita de Catanduva, Mário, mas então aquela pessoa que é má, que faz mal, ela também tem um mentor? Sim, pois não é mérito, é justiça divina. Deus fala, mentor, lide anjo, tá? Para simplificar, para quem não está compreendendo. Você terá um protetor que estará com você, te intuindo, te trazendo bons pensamentos. No entanto, se você quer ouvi-lo ou não, é uma escolha. E a gente escuta sempre eles, né? Uhum. Por exemplo, estar aqui hoje, numa segunda-feira chuvosa, às 8h12, para mais 1h48 de palestra, vocês ouviram o mentor, não ouviram? Então existe o amparo. Nós nunca vamos desencarnar num processo sem nenhum amparo. Os anjos guardiões e familiares, esses espíritos são aqueles que já desencarnaram na nossa vida, mas que têm um preparo melhor, estão no plano espiritual um pouco mais elevados, eles vão nos receber na pátria espiritual. Eles vão participar até do processo de desligamento, quando tudo isso for planejado, organizado. Gente, muitas vezes vem aquela questão, mas se for um acidente, será que o plano espiritual não tem a compreensão de que isso poderia ocorrer e já não está preparado? Estão sempre preparados. No entanto, o que nós fazemos na nossa vida vai nos colocar mais próximos de um amparo muito mais elevado ou menos elevado. Mário, mas se eu errei minha vida inteira, então não vou ter amparo a hora que eu desencarnar? Não acabei de falar que nós todos temos nossos anjos guardiões? Todos teremos. No entanto, nós queremos ter melhor amparo nesse processo. E para isso, nós precisamos começar a nos observar mais.
para nos comportarmos um pouco melhor. E aí quando a gente fala de comportamento melhor, para nos colocar no caminho melhor, né? Nós temos sempre aquele entendimento assim, nossa, eu tenho que virar um Chico Xavier. Mas muitas vezes nós achamos que ser bom é só ser o melhor, né? Não, gente. Ser bom é o mínimo. Ser bom é hoje. Se vocês quiserem ser bons hoje em dia, procure ouvir as pessoas. Isso virou raridade. E é uma das coisas que, quando eu não estou fazendo palestra, é o que eu mais gosto de exercitar na nossa casa espírita. Procure ouvir as pessoas. Isso já nos coloca num caminho de melhora. A doutrina espírita não fala em momento nenhum que nós temos que ser perfeitos. Fala que nós temos que compreender os nossos erros. E esse amparo será muito maior. É passo a passo. Não será fácil. Nosso mundo é um mundo de expiações. Mas todos temos a dor do luto. E aqui olhando para as perdas que tivemos. Todos temos a dor do luto? Sim, não é? Principalmente quando nós perdemos, mesmo que seja um animal de estimação. E existe aquele dogma, né? Ah, você é espírita, né? Não devia sentir. Não é assim. Tá? O espírita ele é taxado sempre de duas formas. Ou ele não podia sentir nada, porque ele é espírita, ou ele ou ele não podia sentir nada porque ele é espírita, ou ele está sentindo demais. Peraí, gente. O espírita, ele é um ser igual a todos. A única coisa que nós temos é um entendimento um pouco maior sobre aquilo que todos deveríamos sentir, que é a continuidade existencial. Tá? Isso não quer dizer que nós temos que ter um alvo, né? Ah, ele é espírita, ele não está sentindo nada. Não é assim. Tá? Sentimentos virão. A dor do luto, a saudade é natural, mas é aqui que nós temos que tomar cuidado. Com o desespero. Por quê? Nós somos humanos, mas nós não podemos perder a confiança em Deus. Quando nós nos desesperamos, a hora que nós perdemos alguém, e gente, isso vai acontecer, ok? Vai acontecer, faz parte do processo. No entanto, nós não podemos ficar presos no desespero. Porque quando nós estamos desesperados, nós estamos influenciando energeticamente aquele ente que já não está mais conosco aqui. E nós estamos perdendo a confiança em Deus. A maioria das vezes, quando nós perdemos alguém que nós amamos de verdade, todos, nós julgamos o quê? A vontade de Deus. É a primeira coisa. Por que eu? Por que não o outro? Se nós não tivermos confiança em Deus, passou uma frase aqui no início, a hora que estava passando aquelas frases, sensacional, que a oração, a fé, ela não vai tirar a dor da nossa vida, ela vai nos dar base para enfrentarmos a tormenta. É só assim que nós conseguimos enfrentar um pouco mais a tormenta. Cuidado com o desespero, porque ele vai nos enfraquecer. E aí, quando nós nos apegamos excessivamente àqueles que já desencarnaram, já estão num processo no plano espiritual, nós não aceitamos e começamos a prejudicá-lo. Quando nós desencarnamos, não falei que nós temos que começar a compreender algumas coisas do plano espiritual, começamos a tomar uma consciência muito mais ampla do que somos, do que sentimos e do que vivemos lá. Este processo é um processo um pouco complicado, porque nós estamos vindo de uma experiência terrena muito pesada, densa, material. Então esse desligamento, ele necessita de um tempo de experiência. E quando nós sentimos a dor da perda, que é normal, não estou dizendo que não é, mas quando nós entramos num desespero constante, nós estamos nos conectando diretamente a esse ente. Só que nós estamos influenciando ele com uma energia que muitas vezes vai atrasar essa caminhada. Porque ele vai ter sensações de dor junto com a que nós estamos tendo. Ah, Mário, mas você fala isso porque quando alguém desencarnou na sua família você não sentiu nada. Senti. E muito. Muito. No entanto, aos poucos, trabalhando na doutrina, e lendo, e relendo, e falando, eu comecei a perceber que eu poderia, pelo menos,
através das orações, sempre que eu sentir dor, e clamar por aquele que já foi, no meio eu parava e falava assim, não, deixa eu fazer uma oração de Pai Nosso para ele. Não é fácil, mas é necessário, para que nós tenhamos a tranquilidade de saber que nós não estamos até mesmo obsediando aquele que já desencarnou, influenciando ele, atrasando eles no plano espiritual, pois nós temos essa capacidade. Para superar o luto, nós precisamos aprender com ele. Não podemos deixar de ser resignados. Ele vai nos ensinar uma coisa muito difícil, que talvez nós só vamos tomar conhecimento a hora que nós desencarnarmos também, que é que o amor não morre. Ele continua. Ele vai doer, a separação dói, mas nós precisamos aprender a amar mesmo assim. É isso que a doutrina espírita tenta nos oferecer o tempo inteiro. É um amparo, é o consolador prometido. Quando nós começamos a aprender com o luto, nós começamos a lembrar mais de situações boas que passamos juntos, de momentos que nós construímos, daquelas promessas que foram feitas. E aí aquela dor, ela com o tempo, e o tempo faz a gente aprender, ela começa a se tornar carinho, lembranças boas, construtivas. Às vezes nós vamos estar nesse leva de lembranças super boas, vamos cair um pouco, mas voltamos. E assim é o aprendizado. Aprendizado não é tirar 10 a vida inteira em prova, não é? Aprendizado é quando a gente tirar um 5, lutar para um 7. E depois, quem sabe um 8. É assim. Sobe e desce. Porque nós sabemos que continua. A vida verdadeira é do Espírito. A vida verdadeira é do Espírito. Esta é, como dito desde o começo, uma passagem. Estamos todos experienciando uma situação de aprendizado. Aqui é uma escola. Alguns tratam como prisão, eu não gosto. Eu falo que é uma escola. É uma escola difícil, mas é uma escola. É ou não é difícil? É complicadinho, não é? Quem aqui não teve problema nenhum nos últimos meses? Eu. Deus abençoe. Deus abençoe. Que bom. Bom, vou até ajudar nessa situação. Muitas vezes, problema é um ponto de vista. Muitas vezes nós não encaramos o problema como problema e ele desaparece. Como Jesus disse, se tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis para aquela montanha, saia daqui para lá. E a montanha assim o faria. Ou seja, se nós tivéssemos fé mesmo, o problema ia aparecer, a gente ia fazer o que com ele? Saia da minha frente. E é possível. Mas nós precisamos ter a fé do tamanho de um grãozinho de mostarda. E a nossa, hein? Será que está assim? Deve estar um átomo atualmente, né? De todos nós, né? Quem já sonhou com entes queridos? Isso é ótimo. Uma vez um aluno me falou assim, eu sonho com meu avô toda noite. Será que eu estou encontrando ele toda noite? Eu falei, olha, eu posso te falar, dentro da doutrina espírita, que muito disso realmente pode ser uma conexão com o seu avô no plano espiritual. Mas eu não tenho como te falar que são todas as noites. Porque nós não podemos nunca desconectar a matéria do espírito. Isso tudo se conecta. Muitas vezes a nossa mente também vai influenciar no que nós sonhamos. E é normal. Okay? Mas ali no meio existem situações muito construtivas. Por exemplo, a minha esposa, depois que o pai dela desencarnou, em um dia ela teve um sonho. Perceba como a construção do sonho parece algo muito bem estruturado, né? Ela teve um sonho onde ela reencontrou o pai dela num local que eles conviviam, e lá o pai dela estava com 2 ou 3 pessoas em volta. Ela não conseguia dizer quem eram essas pessoas, mas essas pessoas chegaram para ela e falaram assim, olha, não chega perto dele, você só vai poder ver. E essas pessoas também falavam para ele, você fica aí porque você só vai ver ela. E aí ele meio que veio para conversar com ela. E essas 3 pessoas que estavam junto ficaram meio que assim, não pode, tá errado, e ela acordou.
Então percebam quando nós temos alguns sonhos que são estruturantes, que você fala assim, nossa, teve um começo, um meio, eu me senti bem a hora que eu acordei, foi uma coisa renovadora, reconfortante. Esses encontros são reais. Eles acontecem. Porque a hora que nós dormimos, o que acontece com a nossa alma? Ela vai se distanciando. Ela continua presa pelo fio fluídico, mas ela vai se distanciando. E aí, se nós fizermos uma boa oração, pedirmos o amparo do plano espiritual, ter um dia melhor, tranquilo, e nós pedirmos bênçãos durante o sono, nós vamos muitas vezes colhê-los. Por isso que não basta fazer aquela velha oração do meio Pai Nosso, né? Deita na cama com sono, depois do Netflix, Pai Nosso está aí no céu, amém. Quando acontece o amém. Se não é Pai Nosso está aí no céu, dorme. Por isso nós temos que tomar cuidado. Então, são situações onde o nosso espírito vai, né? Nossa alma vai encontrar esses entes queridos. Estamos acabando, tá? Então nós precisamos lembrar que nós temos o reencontro futuro e que a separação, ela não é única. Ela não vai acontecer como algo para sempre. Ela é momentânea. O amor verdadeiro permanece eterno. Sempre. E aí quando a gente vem na casa espírita, isso acontece muito, né? Como que funciona a comunicação com esses entes que já desencarnaram? Deus permite a comunicação por consolo e ensinamento. Não é privilégio. Por isso que muitas vezes, isso é comum, tá? Quando alguém desencarna, a gente recebe aqui dentro da casa espírita, eu tenho certeza que todos os trabalhadores concordam comigo. Pessoas de qualquer e toda religião, doutrina ou entendimento. Isso é a função do Espiritismo. O Espiritismo é uma ferramenta. No entanto, Deus permite. Por isso que muitas vezes nós vamos buscar a verdade, vamos vir a uma casa espírita, muitas vezes esperando ter um contato direto com aquele ente querido, mas ainda não existe preparo para isso. Não é o momento. Aquele ente que desencarnou muitas vezes ainda nem compreendeu direito o que está acontecendo, ele está em sofrimento, ele está sentindo a energia daqueles que o amavam e ainda pensam nele, com dor. Ele não tem preparo muitas vezes para se comunicar. E aí nós nos frustramos, porque esperamos uma comunicação direta. E não é assim. Claro, se o plano espiritual, os espíritos de alta hierarquia o disserem, isso vai ocorrer. E virá. Às vezes em 1, 3, 5, um mês. Tudo pode acontecer. O plano espiritual é único e muito mais sábio do que nós. No entanto, a nossa ânsia tem que ser pela melhora desse ente que se foi e pelo entendimento. E se vier uma mensagem, que venha para curar e não forçada porque nós queremos, porque isso não costuma ser bom. E o que esses espíritos esperam de nós? Oração, serenidade e exemplo. Paz. Tá? E quando nós desencarnarmos, a mesma coisa vai acontecer. Estaremos no plano espiritual, sentindo aquela desconexão, aquela separação momentânea, porque ainda estamos entendendo tudo o que aconteceu, estamos vindo de uma matéria densa, e nós também vamos esperar orações e lembranças boas, para que nós consigamos caminhar no plano espiritual mais fortemente. A prece fortalece os vivos e ilumina os desencarnados. A melhor prece que nós podemos fazer é por outro. Ela é a prece que realmente funciona. Ai, Mário, então se eu fizer prece pedindo algo para mim não vai funcionar? Vai. Mas a verdadeira, aquela que tem poder, aquela que modifica, aquela que faz a nossa fé ficar do tamanho de um grãozinho de mostarda, não é para nós. É para outra pessoa. O mesmo para os entes queridos, que já não estão mais conosco. O amor nunca morre. O amor é eterno. O Espiritismo não teme a morte. O Espiritismo compreende que é um caminho, uma passagem. Nós não podemos temê-la. No entanto, a preservação da nossa vida atual é o maior bem que nós podemos ter. Porque tantos e tantos espíritos queriam estar no nosso local aqui agora para aprender,
e não estão porque ainda não foi o momento deles, nós precisamos agarrar com todas as forças essa existência, essa vida, mesmo que seja difícil, dolorosa, para que nós possamos passar por ela e colher o máximo de frutos. Para a hora que nós chegarmos lá no plano espiritual, nós tenhamos mais moedas de luz para cada um de nós. Porque é isso que nós vamos levar daqui. Nada mais. Nada mais. A doutrina espírita nos consola, porque ela esclarece. Ela fala do Consolador prometido. Ela nos coloca no caminho do entendimento. E é por isso que eu estou na doutrina espírita. Vim de uma família que tem padre, enfim. E eu estou na doutrina espírita porque a doutrina espírita nunca virou para mim e falou assim, aceite e fique quieto. A doutrina espírita sempre fala assim, olha, a visão é essa, a experiência é sua. Faça dela o que bem entender. Mas se seguir o caminho, saberá que as coisas são diferentes e podem ser muito boas para a nossa vida. A vida sempre continua. Jesus passou por essa existência e ele nunca morreu. Alguém duvida disso? Vocês conhecem alguém que não sabe quem é Jesus? Ele disse que não ia. Não me procure entre os mortos. Ele mesmo disse a Maria. Me procure entre os vivos, pois lá estou. Sabe onde Jesus vive? Dentro de cada um de nós. No entanto, nós ainda temos dificuldade de compreender que nós somos capazes. A vida, essa vida que nós estamos vivendo, ela é única. Cuide delas. Mas nós precisamos lembrar, sempre que vier aquela sensação de que nós estamos querendo estar mais perto de alguém que já não está conosco, nós precisamos focar e lembrar mais uma vez que virá o encontro. Opa, acho que não funcionou o videozinho. Deixa eu ver se ele vai tocar. Se não, a gente deixa. Eita, nós. Não foi, mas tudo bem, não tem problema. O encontro ocorrerá. Sempre. Quando Deus assim o permitir. Quando o plano espiritual assim o quiser. Mas a cada um de nós cabe resiliência, fé e lembrarmos sempre que a vida continua. Aqueles que já não estão mais entre nós simplesmente foram abrir um caminho para que nós tenhamos uma passagem mais tranquila. E quando nós estivermos lá, faremos o mesmo para aqueles que virão depois de nós. Que assim seja. Vamos fazer a oração final? Fechem os olhos. Vamos elevar nosso pensamento a Deus. Eu quero que vocês sentem tranquilamente na cadeira, em oração, em pensamento. Eu quero que vocês, de coração aberto, com a fé que temos no coração hoje, Pai, eu quero que vocês conversem com Jesus em pensamento, conversem com aqueles que vocês amam e já estão no plano espiritual, mas conversem com alegria, lembrando de momentos bons, de momentos em que dividimos felicidade, plenitude e paz. Momentos em que foi construído um laço eterno de amor que não vai ficar só nessa matéria, nesse plano, mas vai se estender ao plano espiritual e se tornar eterno nessa grande família que nos aguarda. Senhor Deus, Jesus, todos nós aqui reunidos como essa grande família, tão pequeno que somos, Pai, colocamos à sua frente a nossa fé, mesmo que ela seja pequena, mesmo que ela ainda precise de muita luz.
Pai, compartilhamos a Ti a nossa esperança, a nossa verdadeira fé e a nossa compreensão, Pai, de que mesmo com as limitações materiais, nós sabemos, Senhor, que está ao nosso lado e nos amparando e amparando aqueles que nós amamos e já estão no plano espiritual nos aguardando. O amor, ele é eterno. O amor é contínuo. O amor é como um pulso que segue uma energia transformadora que rasga todo e qualquer tempo e é capaz de penetrar nos corações e na alma daqueles que muitas vezes já estão distantes de nós em matéria, mas tão perto através do amor e da luz divina que só o mundo espiritual é capaz de nos presentear. Que essa noite nós tenhamos um entendimento da continuidade da vida e que ao sairmos daqui, depois de todo o trabalho que vamos receber, nós tenhamos o conforto necessário para que talvez, mesmo sem a dor sumir, nós tenhamos a capacidade de estarmos mais preparados para encarar os momentos bons e deixar de lado a dor que muitas vezes nos acorrenta no passado. Deus nos ilumine, nos abençoe e que assim seja. Graças a Deus. Em nome de todos, Mário, te agradecemos. Obrigado. Você possa voltar outras vezes de acordo com o seu tempo. Que assim seja, virei com muito prazer.